Começa com uma perda de memória recente, mas ninguém percebe. Depois, a mesma pergunta começa a ser repetida várias e várias vezes, até que, num dado momento, começa a dificuldade motora e social. O Alzheimer, segundo o dado da Abras, a Associação Brasileira de Alzheimer, atinge só no Brasil mais de 1.200.000 pessoas. A maioria sem diagnóstico dessa doença que, descoberta em 1906, ainda não tem cura. Cabe então à ciência desvendar os caminhos para superar esse desafio. Mato Grosso do Sul tem dado sua contribuição e é sobre isso que vamos falar nesse MS em Pesquisa. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa com origem desconhecida e de quase impossível diagnóstico precoce. A evolução da doença é dividida em 4 estágios. Na fase mais avançada, ela provoca uma perda total da independência, com o cérebro fragilizado que não consegue mais produzir neurotransmissores. O primeiro neurotransmissor descoberto chama-se acetilcolina e é um dos responsáveis pelo processo de sinapse, que é a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra, o que na prática representa a manifestação da nossa vontade. O Alzheimer provoca um processo chamado acetilcolinesterase, que reduz a produção de neurônios e o consequente avanço da doença. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não interrompe o processo, mas faz com que neurônios já existentes durem por muito mais tempo, retardando os efeitos. Depois de 2 anos de trabalho, uma espécie de sal foi produzido e, num futuro breve, poderá se tornar um medicamento de controle do Alzheimer. Com formação em farmácia, Bruna de Barros Penteado concluiu recentemente seu mestrado em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O título da sua pesquisa é um pouco difícil. É Avaliação da atividade anticolinesterásica de arilhidrazoncarbohidrazidamidas para substituídas. Parece complicado, eu também acho que é, mas vamos buscar entender isso a partir de agora. Bruna, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Bruna, antes da gente partir para esse entendimento desse título que parece complicado, falando do seu projeto, pelo que eu entendi, ele começou já no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, foi isso mesmo? Isso. Como é que foi? Eu já era aluna de iniciação científica do laboratório e eu precisava de um projeto para o TCC. Então, o meu orientador, junto com o meu co-orientador, eles apresentavam compostos que veio de um doutorado da Camila Suniga, lá da Química. E esses compostos eles são híbridos de classes que já possuem atividade no sistema nervoso central, como anticonvulsivante, por exemplo. Então, daí veio a ideia de testar em outros mecanismos, em outros lugares, que não fosse como anticonvulsivante. E foi assim que a gente iniciou a linha de pesquisa, trabalhando com acetilcolinesterase. E aí a gente conseguiu começar o projeto e começamos do zero, então aí até desenvolver o protocolo, fazer o protocolo funcionar. E aí que eu comecei a testar os compostos que eu testei até no mestrado e eu dei começo no TCC. Bom, então, quando você tinha antes do seu TCC alguma outra pesquisa e teve que mudar o foco dela ou até começar? Você falou que teve que fazer um protocolo novo, né? Para quem não conhece, o que é desenvolver um protocolo? Como é que funciona isso? Para a gente poder fazer um experimento no laboratório, a gente precisa seguir como se fosse um checklist e protocolos mesmo que a gente precisa pipetar passo a passo, naquela sequência certa, senão o experimento não funciona. Então, aí a gente descobria a temperatura certa para fazer o experimento, o volume de líquido a ser pipetado. Então, essas coisas a gente precisa conseguir estabelecer antes de começar tudo. Bom, falando, a gente
existe um apelo muito grande em torno da doença que é o Alzheimer, né? De obtenções de cura, formas de retardar os efeitos dessa doença, que eu acho que é bastante grave. Sim. Mas falando dela, você me corrige se eu estiver errado, que durante, então, o desenvolvimento do Alzheimer, há uma quebra de um elemento que é a acetilcolina, é isso? Isso, a acetilcolina, ela é um neurotransmissor do sistema nervoso, então ela já está ali comumente presente no nosso dia a dia. Então é ele parando de ser sintetizado, o cérebro parando de produzir isso, ele leva desse neurotransmissor, é que ele começa a surgir os sintomas do Alzheimer. É basicamente isso, mas durante a doença de Alzheimer ocorre também a perda neuronal. Então, ocorre a morte de alguns neurônios e por isso o nosso interesse de inibir a acetilcolinesterase. Então, um dos esforços da sua pesquisa foi tentar reduzir essa perda de neurônios, ou seja, eu vou tentar manter os que já existem, já que o cérebro não vai produzir mais, ou o que vai morrer, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, seria fazer o nosso neurônio trabalhar por 2. A gente inibindo a acetilcolinesterase, a gente permite que a acetilcolina permaneça na fenda sináptica por mais tempo. Então, a sinapse, ela corre por mais tempo. Então, é como se um neurônio trabalhasse por 2. Então, se você puder até deixar um pouquinho isso mais claro, um neurônio trabalhando por 2. Parece que a gente não achou a cura da doença, mas deu um golpe nela, a gente foi por trás e pegou ela para atacar os efeitos dela de uma outra maneira. Como que um neurônio vai trabalhar por 2? É porque ele vai durar mais tempo ou porque ele vai ter mais força para trabalhar e substituir um outro neurônio que já não existe mais? Ele trabalha por mais tempo. Então, a gente permite que esse neurotransmissor não seja degradado. E aí ele consegue fazer essa sinapse que os neurônios que morreram não estão conseguindo. Bom, a sinapse, para a gente entender, é o que torna o nosso cérebro ativo, a sinapse, né? Como que a gente pode ter outras maneiras de explicar o processo de sinapse? É como se fosse o serviço do neurônio. Então, ele leva uma informação de uma célula para outra, que são os neurônios, e essa informação, o corrimento dela, a passagem dela de uma célula para outra, a gente chama de sinapse. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa informação passar de uma célula para outra e chegar, por exemplo, no músculo que a gente quer mexer, ou alguma informação que o cérebro precisa, a gente chama isso de sinapse, e a gente fazendo isso funcionar por mais tempo, a gente consegue diminuir os sintomas da doença. Hoje, durante sua pesquisa, como que você fez seus testes? É um pouco estranho para as pessoas que não têm contato muito com isso, mas a gente utilizava isolados, não digo isolados da enzima, mas a gente tentava obter um homogenato a partir do cérebro de ratos. Então, a gente continha em maior quantidade a nossa enzima, mas também a gente podia acontecer de ter alguma outra célula, algum receptor, alguma coisa que pudesse influenciar também na atividade do nosso composto ou até da enzima. O que acaba sendo mais interessante para a pesquisa, porque a partir do momento que a gente ingere um medicamento, a gente não vai estar em contato só com aquele isolado que a gente pesquisou. Ela vai entrar em contato com outras coisas dentro do nosso corpo. Quando você diz um isolado, como é que a gente poderia tentar imageticamente? Seria só a enzima, ela pura. Ela sem outras células, é só ela mesmo, só a proteína da enzima. Então, e com o composto ali dentro do pocinho, de acordo com o que o protocolo estabelece. E a partir do momento que a gente usa um produto vindo de uma matéria biológica, como a gente utilizava no nosso protocolo, pode acontecer de vir outras coisas, como
algum pedaço da célula ou então alguma outra enzima que pudesse interferir ali na atividade do composto e que é o que realmente acontece quando a gente ingere o medicamento. Ele não vai entrar em contato só com o que a gente pesquisou, com o nosso foco da pesquisa. Então, a gente obtendo um resultado satisfatório na pesquisa com essas amostras mesmo, a gente conseguia ter um resultado mais próximo do verdadeiro. Bom, então nesse esforço aí da gente tentar prolongar a vida dos nossos neurotransmissores, você falou que fez essa série de... Você falou que os seus testes foram feitos dessa maneira. O que você conseguiu descobrir a partir dos seus testes? Dentre os 8 compostos que eu testei, apenas um a gente conseguiu um resultado mais satisfatório da maneira que a gente queria e eu precisei fazer um sal desse composto. E a gente percebeu que a partir do momento que eu deixava ele mais hidrossolúvel, ou seja, ele mais fácil de solubilizar na água, ele tinha uma atividade melhor perante a enzima. Então, seriam necessários mais estudos em cima dessas moléculas e até uma modificação molecular nelas para que ela seja mais solúvel e que consiga ter uma atividade melhor. A gente tem, então, o Alzheimer que se fala muito nos estágios do desenvolvimento da doença, né? Tem gente que fala que são 4 os estágios que vão do inicial e ao longo das situações da perda motora e tudo mais, até o estágio terminal. Isso. Que é um estado de perda total da independência da pessoa. Essa descoberta sua, se a gente fosse desenvolver ela até no futuro, talvez usar em humanos, ela seria mais para o começo da doença, né? Para tentar prolongar os neurotransmissores que já existem. Seria mais ou menos isso? Isso. Mas aí a gente teria que testar em animais, por exemplo, que já estivessem com a doença presente. Porque até medicamentos que estão no mercado, eles servem até para melhorar a qualidade de vida de pacientes que já têm uma doença moderada até avançada. Então aí é para a gente ter uma noção se ela vai servir só para o começo da doença ou se quando ela estiver já mais avançada também ajuda, aí só a gente testando na doença mesmo. Reforçando mais uma vez, então, a gente está trabalhando aqui com os neurotransmissores que já existem. Isso. Que o cérebro já fez a sua produção. Ele não resolve o problema da perda, da quebra dos neurotransmissores, né? É mais ou menos isso. A gente inibindo a acetilcolinesterase, a gente impede que a acetilcolina seja quebrada. Então, a acetilcolina, esse neurotransmissor, ela vai continuar trabalhando por mais tempo. E aí, a partir disso, a gente consegue melhorar os sintomas da pessoa, principalmente inicialmente. Então, a gente consegue prolongar a qualidade de vida da pessoa e uma coisa que acaba até prejudicando nas pesquisas, e a gente tem estatísticas, é que quando sai a certidão de óbito, por exemplo, a pessoa nunca vai estar escrito que ela morreu de Alzheimer. É sempre algo em decorrência da doença ou uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Então, a gente conseguindo prolongar, pelo menos, melhorar a qualidade de vida. Pode acontecer da pessoa estar trabalhando ainda quando ela descobre a doença. Então, ela consegue trabalhar por mais um tempo, até que você consegue realmente melhorar a qualidade de vida da pessoa. Legal. Bom, eu ainda tenho um monte de pergunta para fazer, mas a gente continua depois de uma breve pausa. O MS em Pesquisa volta já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos,
onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Paty ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do sul-mato-grossenses. Ô Bruna, sobre a sua área de estudo, existem outras pesquisas aqui no Brasil com temas semelhantes ou alguma referência que tenha te ajudado mais diretamente no desenvolvimento do seu trabalho? Existe sim. Em outros estados existem grupos de pesquisa que trabalham com essa linha. Tem até uma professora da USP que trabalha com isso. Ela utiliza outras metodologias, mas ela trabalha também com inibidores da acetilcolinesterase. E até na própria UFMS tem um professor da física que trabalha com uma outra enzima para realmente ver se essa enzima, inibindo ela consegue melhorar a formação das placas que a gente chama de placas senis, que são placas de proteína que vão se depositando e atrapalhando que a sinapse aconteça. E então são projetos que são diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, melhorar os sintomas da doença. Hoje, então, o que tem de pesquisa, ela é sempre tentando aí dar esse golpe na doença, retardando, prolongando a vida dos neurotransmissores do que... É um caminho mais fácil hoje, será? Tentar fazer isso? Eu acredito que seja um caminho, digamos assim, mais promissor, porque é uma doença que a gente não tem certeza de como ela vai surgir, então depende de uma pessoa para outra. Pode ser que ela tenha doença por algum defeito genético, pode ser que ela tenha doença por causa da alimentação dela, ou então por causa de alguma coisa, por exemplo, uma isquemia que aconteceu e faltou oxigênio suficiente e isso desencadeou a perda neuronal dela. Então, não é uma doença que a gente tenha certeza de que ela vai surgir ali naquela idade e para aquela pessoa. Então, acaba sendo uma doença que todo mundo está exposto, por isso que fica tão difícil a gente conseguir uma cura para ela. Bom, eu acho que no meio do caminho do processo de pesquisa, a gente sempre se depara com um monte de problema para resolver no meio do caminho, coisas inesperadas acontecem. O que eu acho bastante... É normal isso, a gente ter isso. Na sua pesquisa, você se deparou com alguma dificuldade, alguma coisa que você não estava prevendo aconteceu, ou talvez uma dificuldade técnica, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que um pouco do cansaço para fazer os experimentos, então é cansativo você pipetar ali todo dia, fazer todos os experimentos e realmente imprevistos acontecem. Pode ser que o seu experimento funcione num dia, no outro dia não funciona, então aí a gente vai melhorando o protocolo para que não ocorram essas diferenças e que a gente consiga manter o mesmo resultado todos os dias. Mas até a gente atingir essa perfeição, gera um estresse. Você falou um negócio desse, a gente passa ali o dia inteiro pipetando, né? Trabalhando, que as pessoas acham assim, acordei e vou fazer pesquisa hoje, porque eu acordei com o humor de fazer pesquisa. É um trabalho, né? Sim. Acho que como qualquer outro, talvez, que você fica ali você fica até tarde no laboratório resolvendo pepino também, né? Sim, e tem dia que você acaba saindo realmente frustrado do laboratório. Pode ser que você olhou para cima ou pensou em alguma coisa diferente, você pipeta alguma coisa errada, então aí você já estraga o seu experimento inteiro. Então é uma coisa que você tem que fazer com 100% de atenção o tempo todo. E
E aí depende do seu experimento. O meu, por exemplo, durava entre 2 horas e 3 horas. Então é um tempo que você tem que ter de 100% de atenção só naquilo. E aí é o que acaba sendo mais exaustivo. E aí pode ser que você passe essas 3 horas fazendo o experimento e não dá o resultado que você esperava ou que você queria. Então aí é o que acaba sendo mais cansativo, né? E dentro dessa série de experimentos, alguma coisa que você não conseguiu fazer porque não tinha equipamento na universidade ou nem em outras instituições aqui do estado? Ou dentro do que você se propôs a fazer, você conseguiu desenvolver aqui? A priori eu consegui fazer tudo o que a gente queria, porque até eu acredito que ocorra em muitos laboratórios também, principalmente aqui no estado, é que quando a gente vai planejar um experimento ou uma pesquisa, primeiro a gente vê o que é possível, para depois a gente propor aquela pesquisa. Então, se você não vai conseguir testar naquele laboratório alguma coisa, ou você não conseguiu uma parceria para aquilo, a gente já nem coloca no projeto, justamente porque não vai ser possível. Bom, dentro dessa perspectiva das parcerias, o financiamento da pesquisa de vocês foi todo com recursos próprios da universidade, por meio de bolsa, ou teve alguma coisa de fora? Não, foi um pedaço, foi o financiamento através da Fundect. Que é vinculado a um governo também, né? Isso. E para a bolsa da CAPES, né? De fora foi então praticamente todo o recurso público investido. Isso, foi. E esse edital, a Fundect, que financia muitas pesquisas aqui no estado, você concorreu a um edital então também, para poder captar recursos? Isso, foram através dos meus orientadores que enviaram o projeto e assim a gente conseguiu um financiamento para desenvolver a pesquisa. Até mesmo porque são reagentes extremamente caros, em torno de R$800 mil cada reagente, que dá alguns, por exemplo, 1 grama é R$1.000, e que a gente só consegue fazer, vamos supor, 10 experimentos com esse 1 grama. Então, a gente precisa planejar muito bem até antes de comprar o reagente. Entendi. Bom, e no próximo bloco vamos saber da Bruna mais sobre a pesquisa que ela desenvolveu e os próximos passos do desenvolvimento dessa solução contra o Alzheimer. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul Mato Grossenses. Bruna, os seus orientadores seguem dentro do programa de pós-graduação que você cursou uma linha de pesquisa. Todos os programas de pós-graduação têm seus professores com linhas de pesquisa. Isso, de alguma forma, atrapalhou o seu trabalho? Colocou você dentro de uma perspectiva que você teve que seguir? Não, até que não, porque a gente iniciou essa linha de pesquisa justamente quando eu comecei o meu TCC. Então, era uma coisa nova para todo mundo e eu não cheguei a ter algum empecilho, algum problema justamente porque eles tinham uma linha de pesquisa. Na verdade, o problema justamente foi esse. A linha de pesquisa era nova, estava todo mundo descobrindo tudo ao mesmo tempo. Os orientadores aprenderam junto com você, então, Isso. sobre o assunto. E aí teve que sentar todo mundo junto para a gente montar um protocolo, para a gente estudar sobre a doença, sobre tudo. Qual foi a parte mais difícil dessa etapa? Montar o protocolo? Eu acredito que sim, porque a gente entender a doença,
acaba sendo até que fácil. Eu tive uma experiência de perto, meu avô teve Alzheimer, então para mim era muito fácil entender. Até a questão biológica, a faculdade ajuda, mas na hora de montar algum protocolo, saber a quantidade de cada reagente que você vai pôr, por que você tem que pôr aquele reagente, ele não pode faltar. Então, o que é a ação de cada reagente ali dentro acaba sendo a parte mais difícil. Falando de futuro agora, para a gente começar a ter testes mais aplicáveis diretamente a seres vivos, o que falta? O que a gente ainda precisa fazer? Que etapas são necessárias? Para o caso dos meus compostos, seria melhorar a estrutura molecular para melhorar a interação da molécula com a enzima e ter uma atividade melhor, para depois fazer os testes em animais vivos e já com a doença e todos os procedimentos pré-clínicos que precisam. E pensando um pouquinho mais longe, em seres humanos, o que a gente precisa desenvolver ainda? Precisa, além desse teste de melhoramento molecular, os testes em todos os segmentos animais que precisam, então camundongos, ratos, até em cachorro, aí se não me engano passa para chimpanzé, para depois poder fazer os testes em humanos. Então por isso que demora até uns 10, 14 anos para o medicamento chegar no mercado. E a partir de toda essa experiência que você teve, lidar com tantos materiais nesses 2 anos de pesquisa, 2 anos e meio mais ou menos? Isso. Você acha que vai ser possível, talvez, criar um medicamento a partir do seu esforço de pesquisa, do que você observa que outros pesquisadores estão fazendo, um medicamento viável no futuro? Eu acredito sim. A gente conseguindo seguir o caminho certo, não parando a pesquisa, é possível chegar lá. E pode ser até que a gente tenha um resultado surpreendente que a gente não esperava tanto. Pode ser que o nosso composto que hoje a gente testa só na enzima, pode ser que ele melhore também a prevenção de alguma coisa, como um antioxidante ou alguma coisa assim, que a gente já não estava esperando ali. E com os resultados da sua pesquisa, temos lá compiladas tudo que você conseguiu descobrir. Qual é o próximo passo das suas descobertas para continuar desenvolvendo essa solução? Melhorar a interação da molécula com a enzima a partir do melhoramento e a modificação molecular que a gente chama. Então, eu mudar algumas coisas dentro da molécula para ela ter uma atividade melhor. Se você fosse continuar partir para um doutorado, era a partir disso que você ia trabalhar? Isso. Ô, Bruna, eu acho difícil não chegar nesse ponto, porque é uma doença que muito se comenta e pouco se conhece. Você mesmo falou assim que a gente não consegue descobrir em que momento ela pode começar, em que tipo de pessoas e quais as razões que levam a baixa produção, a parada de produção pelo cérebro dos neurotransmissores. Trabalhar com esse tema, para a gente já começar a encaminhar aqui o fim da entrevista, trabalhar com esse tema para você encontrar uma possível solução. Como é que você se sente vendo que talvez vai dar para fazer alguma coisa que vai gerar resultados que vai melhorar pelo menos um pouco a vida das pessoas? Então, na verdade é isso que estimula a gente a fazer a pesquisa, né? A gente saber que aquilo vai ter uma utilidade, que aquilo pode melhorar a vida de muitas pessoas, como milhões de pessoas, na verdade, que têm a doença. Então, você saber que pelo menos uma pessoa você conseguiu melhorar a qualidade de vida dela, é o que faz a gente continuar a pesquisa, né? Muito legal, Bruno. Então, eu queria mais uma vez agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a vocês. Bom, então tá aí para quem quiser ver mais um trabalho feito em uma universidade pública. Você pode conferir essa ou outras edições do MS em Pesquisa na programação da TV Assembleia, canal 9 da NET em Campo Grande, da Via Cabo em Dourados, na TV Cultura em vários municípios de Mato Grosso do Sul e também pelo YouTube no canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Obrigado e até uma próxima edição. Isso aí.